no dia 28 de abril de 1928. Num barraco no alto do Morro da Mangueira, localizado na Travessa Saião Lobato, número 21. Lá estavam Cartola, seu Saturnino, Abelardo da Bolinha, Carlos Cachaça, Zé Espinguela, seu Euclides, seu Massu e Pedro Paquetá. Nascia a Estação Primeira de Mangueira. Eu saio nessa escola, na Mangueira, desde 1952. Fui criado aqui no Morro da Mangueira. Eu não saí daqui nem para nascer, porque eu nasci de parteira. Então, não fui nem ao hospital. Então, eu sou aquele mangueirense veterano, mangueirense nato. Eu, garoto, eu gostava de ir pra Mangueira. Eu ia escutar aquelas coisas bonitas, né? Eu ficava ali, tinha... A escola era ali no Buraco Quente, ali a gente ficava sentado ali tinha ali uma muretazinha, né? Olha, eu fui para Mangueira de 11 para 12 anos. Fui para a casa do Alfredo Português, porque minha mãe juntou-se a ele e ele realmente acabou de me criar. Na Mangueira, quando eu cheguei lá, era blocos. Nós tínhamos blocos de macumba, pessoal de terreiro. Cada qual tinha o seu centro. Então, no dia de carnaval, aquelas roupas de santo, elas vestiam e desfilavam na rua. Eles tinham muitos blocos. Tia Fé, bloco da tia Tomásia. E eu saía no bloco do mestre Candinho, que lá não era o bloco de macumba. Então, um grupo de rapazes criou o bloco dos arengueiros. Só homens que saíam nos arengueiros. Meu pai era sempre o bom de lá, meus tios. Arengueiro é de arengar, brigar. Eles, quando não tinham com quem brigar, acho que brigavam entre si mesmo. O Cartola dizia que o arengueiro saía para brigar, para bater, para ser preso. E dentro da escola mesmo, depois que eles fundaram a escola, eles brigaram muito ainda, um com o outro, para a formação da escola, porque eles eram um tanto rudes, né? Tinha disputa de bloco, mas era disputa, eles desfilavam e brigavam um com o outro. Ganhava quem deixasse mais gente no chão, né? Eles primeiro discutiram muito para fazer a escola, porque o pessoal da macumba não aceitava de jeito nenhum que acabasse o trabalho deles. Carlos Cachaça, que é outro mangueirense famoso, ele dizia o seguinte: macumba e samba é tudo a mesma coisa. Então, discutiram bastante de encontrar um barraco no alto do morro, que a dona do barraco era Dona Joana Velha. E o pai do João Cocada, que era seu Euclides. A Mangueira nasceu na casa do avô da minha mulher, seu Euclides. A Estação Primeira de Mangueira, ela nasce da união de blocos, mas essa proposta de união parte do Bloco dos Arengueiros, que era o bloco onde tinha os grandes bambas desse samba da Mangueira. E a Neuma contava isso com muita graça, que era o dia do aniversário da irmã dela, Cecéia, e por isso eles nunca esqueceram. E o pai, a mãe fez o bolo, deixou sobre a mesa, e o pai não chegava, todo mundo foi dormir sem cortar o bolo. Aí, depois de meia-noite, o pai chega e falou: minhas filhas, eu quero comunicar a vocês que nós fundamos a escola de samba e papai vai ser o primeiro presidente. E a Neuma perguntou: presidente do Brasil, papai? Não, presidente da escola Estação Primeira de Mangueira. Meu avô eu não conheci, mas foi um dos primeiros fundadores, também, junto com o Cartola e outros mais, e o primeiro presidente da escola. Eu sou Guezinha, filha da Neuma, neta do primeiro presidente da Mangueira. Meu avô foi amigo do seu Saturnino, que foi o primeiro presidente da Estação Primeira de Mangueira. E o meu avô foi o primeiro diretor-geral. Minha avó contava
quando o seu Saturnino faleceu, aí tinha uma ponte, não era esse viaduto, o pessoal botou ele sentado numa cadeira lá no alto e a Mangueira desfilou aqui na Visconde Niterói para ele ver, a última vez. O avô da Chininha, pai da Nilma. Porque o meu avô foi o primeiro presidente da escola, mas ele morreu, eu não tive o prazer de conhecer. Meu avô morreu, a minha mãe tinha 12 anos, ela era criança. Então, meu avô, diz que meu avô, quando morreu, minha mãe, ele tinha 35 anos. Ele morreu muito jovem. Então, a minha avó me contava isso, que botaram ele bem alto, botaram um negócio, botaram a cadeira lá em cima, ali na ponte de Mangueira que tinha, e formou a escola. Mas não era essa grandeza que é hoje, né? A Mangueira era uma escola pequena, de número de pessoas. Quando falo em Mangueira, eu penso em toda a dedicação da minha família na construção, né? E meu avô, enquanto um dos fundadores da Estação 1º de Mangueira, o que ele representa na própria história da Mangueira, né? Cartola é aquele violão maravilhoso que todo mundo vai ouvir lá e vai passear com ele no buraco quente, de braço dado com ele, com calo cachaça, com zica, com neuma e comendo empadinha à beira de um feijão muito gostoso. E, sobretudo, à beira da genialidade desse homem, entendeu? Que preservou a sua fisionomia de mangueirense. Foi a pessoa que deu o nome da Estação 1º de Mangueira, que sugeriu as cores, autor do primeiro samba que a Mangueira desfilou e dos primeiros sambas, dos primeiros desfiles oficiais que a Mangueira participou. Fui vendo Cartola e me encantando com Cartola, com aquela elegância, aquela delicadeza, aquele refinamento. Eu fui fazer um samba com Cartola uma vez, gostado disso, eu era doido para fazer um samba com Cartola. Aí marquei com ele tudo, fiquei com uma vergonha, rapaz. Aí fui pra Mangueira, todo pronto, com a primeira na cabeça. Quando chegou lá, a gente começou tomando conhaque. Cartola gostava muito de conhaque. Aí ele disse, vamos sair daqui, vamos lá, ele gostava de ir lá pro seu Almeida, um armazém que tinha lá em frente à estação. Vamos sair daqui, que aqui tem um... Às vezes a gente quer conversar, velho. Aí fomos. Quando chegou no caminho, ele falou, cadê o negócio? Rapaz, que vergonha. Eu me esqueci. Não sei se porque eu bebi demais, não sei que me esqueci. Ele virou-se pra mim com aquela simplicidade, me disse, não era pra ser agora, calma. Depois a gente vê isso, não tem problema não. Às vezes acontece comigo, minha mãe me deu aquele alento, né? Aí fomos pra lá, o Carlos Cachaça tava também, né? Parceiro de Fedeira. Eu gostava de andar perto desses velhos, rapaz, porque eu aprendi muita coisa com eles, sabe? Eu vou dizer uma coisa, eu faço as minhas músicas, as minhas letras, eu sou mesmo. Mas eu acho importante também fazer de parceria com alguém, com algum amigo. Às vezes, quando faço uma música de parceria, uma letra de parceria, eu acho tão importante para mim e para o amigo. Ele se sente satisfeito em dizer assim, eu sou parceiro do Cartola. Eu fiz essa coisa bonita junto com o Cartola. Eu fiz uma parceria com Cartola e Alfredo da seguinte maneira. Era 1º de maio e o Cartola foi lá em casa, conversar com o Alfredo, um negócio. E disseram assim, Alfredo assim, vamos fazer um samba já. Aí o Cartola disse, poxa, manda a letra. Aí o Alfredo fez a letra e o Cartola botou a música.
Eu ali, eu era o gravador da época. Então, eu samba ficou assim: se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Tudo bem. Fez a primeira parte, mas eles não fizeram a segunda. E essa música entra também, se não me engano, o Alfredo Português, que é o pai adotivo do Nelson Sargento. Passou um tempo depois, 2, 3 semanas depois, eu disse para o professor: olha, esse samba está sem segunda parte. Ele disse: como assim? Eu disse: cantei o samba para si. Ele fez a segunda parte. Eu musiquei. Mas, na realidade, eu deveria ter pegado a letra da segunda parte e levar para o Cartola terminar. Eu digo: bom, já que está na minha mão, eu fiz. Eu morava aqui, ao lado do Cartola. Aqui na rua tem... o número aqui é 1072. A Neuma é 952. O Cartola era 950. E eu morava atrás da casa da Neuma. Quer dizer, todo mundo nessa área aqui. O seu Cartola não gostava de criança, não gostava de visita. A casa dele era sempre fechada. Ele era muito sério. Ele era muito sério, ele não dava confiança a ninguém. Os homens eram muito machistas. Então não admitia a mulher, quando eles queriam cantar os samba deles, podia a mulher ficar ao lado. As crianças não podiam. E eu, como era meio turrão, eu insistia que ia. E ele falava: esse garoto aí, tira esse garoto aí. Ah, seu Cartola, o senhor também é chato pra caramba. Aí ele ficava pau da vida comigo. Mas o Tantinho e as outras crianças lá que queriam fazer samba também, naturalmente, ele andou dando espetelha com o Tantinho. O Cartola atendia telefone na minha casa. Eu ia na casa dele: seu Cartola, telefone. Ele já vou, minha filha, vinha. E ele, como tinha que vir pra cá, que ligavam muito pra ele pra atender, as minhas crianças pintavam. Eu tinha uma filha que faleceu. Falava assim: ô vó, ô mesmo, era minha mãe, coitada. Que é isso aqui no nariz dele, muito preto? Olha, minha mãe. É que é assim mesmo, minha filha. Minha mãe não ia falar o que era, né? Mas ela pintava, mas com ela, ele não falava nada. Nós alugávamos a ferramentas para limpar a rua, porque quando chovia, o morro desce, né? Aí o morro chegava aqui, congestionava toda a pista, não passava nada. Nem carro, nem... passava. Aí nós víamos com as ferramentas para limpar a rua, que aí o motorista de lotação dava um trocado pra gente. Cada lotação que passava dava um dinheiro pra gente, que a gente limpava a rua, ficava transitável, ele aí dava um trocado. Aí o Cartola chamava a polícia. Dizia para a polícia que nós queríamos assaltar os passageiros de lotação. Aí, pô, dona Zica atrás dele: ô Cartola, não faz isso. A pessoa brigava muito com o Cartola por nossa causa. Por causa das crianças. Ela brigava muito com ele. Ela ficava: ô Cartola, deixa os meninos em paz. Deixa os meninos em paz. Esses garotos são tudo sem vergonha, só tem ladrão aí, não sei o quê. Aí, quando a gente, porra, estava limpando a rua lá, distraída, aquela coisa, vinha aqui, não. Ih, cara, vem aí a polícia aí. A gente aí largávamos tudo, as ferramentas que nós alugamos. Caramba, porque garoto de morro tem morro a polícia, né? Sim, deve haver o perdão para mim, senão nem sei qual será o meu fim. Grande lembrança que eu tenho da Mangueira e a grande referência que eu tenho dentro da Escola de Samba de São Família de Mangueira são dos meus avós, né? A minha avó, como uma referência de uma grande guerreira do samba, uma grande dama, né? Uma figura feminina forte nessa representação, e o Cartola, né? Que com uma grande liderança da comunidade e ainda uma grande referência, né, enquanto sambista. O seu Cartola, a minha avó dizia que esse apelido, porque ele andava com a cartolinha na cabeça, no morro, para baixo e para cima. Tinha o chapéu coco, não era uma cartola. O chapéu coco, com que eu
cobria a cabeça nas horas de serviço por causa do cimento. E à tarde eu chegava em casa, limpava a cartolinha, um chapeuzinho de coco e andava com ele no morro. Aí a turma começou a me chamar de Cartola, 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 e o apelido pegou. Aí ficou Cartola, porque o morro adora botar apelido. Cartola por causa do chapeuzinho que ele usava. Ele era boa criatura, muito... Ele era assim, o gênio dele era aquele. Ele era calmo, era quieto, não era exibido. Era assim, sabe? Que ele ficava apavorado quando ele ia passando no lugar, ele era Cartola! Num ônibus, no ônibus, e ele achava que aquilo, que pensava que ele queria se amostrar, ele era assim, tímido demais, sabe? Era aquela pessoa tímida. Uma vez eu brigava com ele por isso. Nós brigamos por causa disso. O meu avô se afastou da escola quando ela começou a ter algumas transformações, que o samba e as escolas de samba, né, eles foram um instrumento importante de afirmação social. Eu ia afastado uns 4 ou 5 anos. E depois mandaram me chamar. A escola, a Mangueira, ele não queria ir mais. Agora a Mangueira não é mais aquela minha Mangueira que eu fazia, tudo que eu fazia estava bom. Agora a meninada quer fazer o que eles querem. Eu fui, olhei o ambiente, mas já achei que não era a mesma escola de samba diante. Aí resolvi fazer uma música e sair fora. E eu vou me aborrecer, então eu já estou velho, deixa para eles que estão novos. Agora eles vão... Faz conta que eu plantei a mangueira, eles agora estão colhendo os frutos, estão regando a mangueira, estão dando a mangueira. Deixa a mangueira com eles. Até que ele fez aquele samba todo o tempo que eu viver, né? Só me fascina você, Mangueira. Guerrei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira. Continuam nossas lutas, poda-se os galhos, colhem-se as frutas, e outra vez se semeia. E no fim deste labor surge outro compositor, com o mesmo sangue na veia. Ser mangueirense é mais que torcer por uma escola de samba. É fazer parte de uma história cheia de nobreza e de muita gente bamba. Ser mangueirense é sambar com alegria e entrar num transe profundo. É cantar, dançar e sorrir como se não existisse mais ninguém no mundo. Ser mangueirense é ser uma pessoa de bem. É ter no coração uma batida diferente, no compasso de um surdo que só a Estação Primeira tem. Qual seria o coração da escola? Como é que pulsa? Nós temos o surdo, tudo. Ninguém tem igual a marcação da mangueira. Você vê que a mangueira tem uma batida bem característica, ela tem uma batida só. E nenhuma escola de samba se arriscaria a fazer isso. Pum! Pum! A mangueira tem esse diferencial, né? A emoção. O surdo 1 é a identidade da nossa bateria, né? E no momento em que muitas baterias, todas as baterias das escolas, cada uma tem uma característica especial, né? Mas a mangueira sempre se manteve muito fiel à sua característica identitária do seu surdo, da sua batida, que faz, como diz a música, né? Todo mundo te conhece ao longe, pelo som dos seus tamborins e o rufar do seu tambor. Todo mundo percebe que a mangueira chegou. Quando você ouvir o surdo bater, naturalmente há de ver que a batida é diferente das demais. É o bastante perguntar entre a massa popular e alguém lhe dirá: essa escola é a Estação Primeira, trazendo ao povo novidades de Mangueira. A Mangueira tem realmente batida diferente, totalmente diferente. E ela não trabalha hoje, ela trabalha com uma montoeira de instrumentos. Mas na época ela trabalhava só com o surdo de marcação e o surdo de voz. Geralmente você tem um surdo de primeira e de segunda, né? Tum, 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 tum. E você tem um surdo de terceira no meio. Tum, 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 né? O surdo 1 não. O surdo 1 é só o surdo de primeira. Tum,
tum, tum, tum. E aí tem toda a levada de caixa, né? Cada bateria tem um estilo de tocar. Por exemplo, a levada de caixa da Mocidade, do Salgueiro, e da Mangueira, e vai com surdo, tum, tum, e vai fazendo um recorte, tum, 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 diferente das outras baterias, né? Que tem tum, 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 tum. Essa essencialmente é a diferença dessa história de surdo único. Agora, a batida da Mangueira na avenida é um negócio assim. Os caras falam, vai começar. Aí a alma pula do corpo, sai, desencana tudo. O Surdo 1 acelera o coração da gente. A gente se transporta para o meio da avenida, para o meio da comunidade e a gente pulsa com ele. Teve um ano que não desfilamos. Por quê? Nós estávamos brigados com a diretoria da Mangueira. Aí fizemos um pacto de não desfilar. A turma do morro, nós não desfilamos. Aí nós... Tem que ir assistir, né? Vamos lá, ver a Mangueira, não sei o quê. Era na Presidente Vargas. Aí, pô, aquela patota, aquela coisa. Quando daquele surdo fez lá atrás da Candelária, fez tum, 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 tum. Eu saí despencado pela Avenida Presidente Vargas, o carro me atropelou, eu acordei, desmaiei, acordei no hospital já operado. Aí falei, não fico mais fora, não. Fico mais fora, né? Ninguém me faz... Eu falei, não me peçam, briguei com meus amigos, não me peçam mais para não desfilar na Mangueira, não quero mais. Eu sou Mangueira, eu sou Mangueira, eu sou Mangueira, brincadeira, brincar o carnaval, eu sou Mangueira, meu senhor. Não me leve a mal, pecado, não brincar o carnaval. Chegou. Todo garoto quer sair na bateria, né? A gente lembra, é quando o delegado, que era responsável pelos garotos, que saiu na bateria, o delegado mestre-sala, que era responsável pelos garotos que saíram na bateria. Então ele exigia que nós levássemos um gato para poder ter direito ao tamborim. Aí era um horror, o morro virava uma guerra, porque a gente caçava os gatos todos e as senhoras ficavam doidas com o negócio dos gatos delas. A primeira vez que eu tive que levar o gato, eu levei 3. Levei 3 gatos. E pegava também, eu não comia não, mas pegava muito para comer também. O delegado comia gato. Antigamente as crianças não podiam desfilar. E eu não saía de baiana, eles não gostavam de baiana, porque tinha a ala dos lordes. Era o delegado, que era o mestre-sala, uma porção de gente assim, que faziam, eles mesmos faziam as fantasias, e os restantes eles faziam uma pra mim, de porta-bandeira. Eu vinha na ala de porta-bandeira. Mas só que não podia desfilar, né? Entrava debaixo da saia de uma baiana, quando passava, aí eu rodava. Eu, quando tinha 5 anos, eles me fantasiaram de baiana e era no tablado, na Praça 11. Criança de uma certa idade, eles proibiam de desfilar na escola. E lá não podia desfilar criança de escola de samba que tinha, por causa do juizado menor. Nada podia, tinha que ter idade, tinha que ter idade e principalmente o comprovante que tinha passado de ano da escola. Porque se não passasse, não desfilava. As baianas escondiam a gente, vai da saia. As baianas queriam sair. Eu saí na escola acidentalmente, primeiro ano. Por quê? Porque a minha mãe não tinha com quem ficasse comigo, tomasse conta de mim. A Neuma aí sugeriu à minha mãe que eu passasse a sair. Leva ele. É porque a minha mãe não ia sair por isso. Não ia, quer dizer, era menos uma baiana. Aí a Neuma sugeriu que vou mandar fazer uma roupa para ele. Ele começa a sair porque ele já toca um tamborimzinho, não sei o quê. Mas aí me largaram na escola. Fica aqui. Quando via lá a polícia, tu sai fora. Aí eu corria para debaixo do carro alegórico, né? Corria para lá, ficava lá. E daqui a pouco eles
sabia? Então, quando não dava tempo, eu entrava debaixo da baiana da minha mãe. Uma das provas de que a presença feminina na escola é fundamental é que as baianas, já no primeiro desfile, no primeiro regulamento, as baianas são item obrigatório. E por quê? Por que é baiana e não é carioca? Porque toda a estrutura veio do rancho. E o rancho veio da Bahia. A ala de baianas não leva nota. Mas se a escola não tiver ala de baiana com o número certo de baianos, ela perde ponto. Em noitadas lindas já presenciei os sambistas com emoção. Como já dizia o bom Cartola, ponto alto da escola, sala de recepção, tremulavam juntas nossas bandeiras, velhas companheiras, semeando a paz. Por isso que Portela e Mangueira sempre foram as primeiras dos idos carnavais. Mas a Portela e a Mangueira realmente são amigas. São as compositoras da Portela, as pessoas. E já tem um cidadão, Monarco. Monarco, e às vezes a gente já fizemos alguns trabalhos juntos. Portela e Mangueira, primeiro, são as escolas mais antigas. A Portela tem a fundação anterior à da Mangueira. Depois, logo em seguida, veio a Mangueira. E o Paulo da Portela criou logo o seguinte: quero todo mundo de pés e pescoços ocupados. Todo mundo tinha que andar de terno e gravata. Então, os arengueiros da Mangueira ouviram isso. Ouviram, e os próprios arengueiros, que eram os mais destrutivos e os mais bagunceiros, se organizaram para fundar alguma coisa que mudasse a visão que a sociedade tinha deles. A Portela e a Mangueira que era o perigo. Não podiam se topar lá na avenida, que começavam a rosnar, sabe? O que eu soube que há muitos anos, lá nos anos 30, andou tendo umas carraspanazinhas com Mangueira e Portela, né? Umas briguinhazinhas, negócio lá, mas aquilo logo se acabou. Com aquela educação que o Paulo tinha e com aquele mestre divino Cartola também, fizeram uma amizade, tornaram-se parceiro, entendeu? Paulo da Portela ia visitar o Cartola, na casa do Cartola. Eram amigos. E depois eu fui para a inauguração de uma placa da Portela e eu vi assim a defesa veemente que se fazia, que o orador fazia a respeito dessa amizade de os dois maravilhosos, né? E da absoluta falta de rivalidade entre eles. Eles amavam as escolas, elas não tinham que ser necessariamente as vencedoras, carnavais, carioca, não. Era um amor diferente, era um amor de raiz mesmo, um amor encravado na pessoa. E é essa gente que me impregnou também a minha poesia, a minha vida. E dizem que quando a Portela chegava lá na Praça 11 com o Cartola, deixa eu ver o que o Paulo trouxe. Aí ia lá na Portela para ver, a Portela de perto. Como o Paulo também, o Cartola divino, adorava o Cartola. São exemplos de disciplina, entendeu? Uma disciplina que não quebra a raiz das coisas, que não infringe as regras do samba, não, que vai direto à risca. Então, fizeram uma amizade tão bonita, entendeu? Que Mangueira e Portela tornaram-se velhas companheiras. Seguiram os mesmos caminhos espinhosos, uma que seguiu, outra também seguiu, porque a polícia perseguia. Na realidade, realmente, duas escolas de samba mesmo que brilham no cenário, no Rio, é Mangueira e Portela. E realmente, perdão se alguém acha que eu estou errado. Eu também acho as duas maiores escolas. Mangueira, gosto de Salgueira, gosto muito. Parecia o Salgueira Bessa, que é uma escola alegre, jovem, né? Mas a Mangueira e a Portela são, assim, a força do carnaval tradicional. Pela amizade de Cartola com o Paulo, seu Mansur, que foi presidente da Mangueira, ia lá para Portela, chegava lá, enchia, ele gostava de beber,
Aí a gente ficava tomando conta dele. Ele dormia lá na cadeira, Marcelino. Ô Marcelino, cadê Xangô? Eu e seu Marcelino, que ele era capataz de Dom Pedro II. Então ele aprendeu a dar aquelas cambalhotas de capoeira, né? E ele era o mestre de sala. Marcelino, por exemplo. O velho Massu foi o primeiro mestre de sala da escola. Eu conheci assim, ele descendo a Mangueira e ele falou, esse é o Marcelino. Massu, esse é o Massu. Estava bem velhinho, estão nos gorós firmes. Aí eu tomava conta dele, ficava ali. Às vezes tinha um moleque que dizia, esse velho dormindo. Ô, rapaz, que é isso? Você é seu Mansur, é para presidente da Mangueira, que é isso? Sabe, eu tomava conta dele. Aí, dali quando ele melhorava um pouco, tudo que tal, seu Mansur, eu vou com o senhor para o senhor pegar o trem. Aí ia com ele lá na estação, botava ele no trem, ele ia para a Mangueira. A fraternidade de serem produto do mesmo grupo de ex-escravos africanos, solidários. Mas a hora que botava a camisa azul e branca e a camisa verde e rosa, aí eram tão amigas como Dona Neuma e Dona Zica, que eram amigas até morrer, mas inimigas da mesma quantidade. Que eu tenho de memória de infância, quando eu comecei a frequentar a escola, da minha avó, envolta em quilos e quilos de batata descascando na mão, né? Que seria vendida à noite no samba, onde ela ficava, parte desse samba, na cozinha, fritando aqueles quilos de batata, e depois, sorridente, ia para a roda, né, sambar com a Neuma, e elas eram as grandes damas da Mangueira, então elas puxavam a roda feminina durante o ensaio. Que a Mangueira se apresentou até a morte da Neuma, que foi primeiro, se apresentou com 2 primeiras damas. Inclusive, eu assisti à apresentação das duas no Palácio do Planalto com Fernando Henrique e Nelson Mandela. Elas foram levadas lá para serem apresentadas. E era um problema, as duas, uma ao lado da outra, 2 primeiras damas. Era uma família. Os outros falavam, Neuma briga com a Zica, não tinha nada disso. Até porque ela tomava o café da manhã aqui, às vezes almoçava aqui com a gente. Então, acho que não tinha briga, não tinha nada disso. A escola era a união delas duas. Uma onde uma ia, a outra também ia. Tanto lá na nossa casa, como na casa da Neuma, que era lado a lado. Momentos, e elas tomavam conta das baianas, então a Neuma era responsável pelas baianas, minha avó ajudava nessa função também. As idas ao ateliê, e era uma extensão da casa, porque a vassoura que varria a nossa casa era a vassoura que varria a quadra. O ateliê onde estava confeccionando as fantasias, e a minha avó, me lembro, por exemplo, o momento em que começou a ter tesoura elétrica, e aí ela observando o dedo das costureiras ferindo pelo volume de tecido para ser cortado, né? E ela correr e a cidade procurar uma tesoura elétrica para poder tirar esse problema na confecção. As autoridades e a louça da nossa casa ser transportada para a Mangueira para poder receber bem uma visita importante, né? A minha mãe, acho que ela foi uma das maiores aqui dentro da escola. Ela fazia de tudo que era possível. Além de ajudar na escola, fora muita criança que ela criou na casa dela. E minha mãe era uma mulher que se dedicava totalmente à Mangueira. A minha mãe dava a vida dela pela Mangueira. Tudo que vinha para ela, não ia para ela. Ela se dedicava à Mangueira. Dona Neuma era uma gênia. O que seria deste mundo verde e rosa sem essa mulher maravilhosa, rainha mãe, sambista guerreira, que sempre nos ensinou a amar a Mangueira com toda a ternura do seu coração. Influenciou cada jovem sambista na busca da nossa consagração, para tornar mais tarde
os grandes artistas. A Neuma é filha do fundador da Mangueira, né? Que é o Saturnino. Sim, Saturnino era filha. E ela sempre andou, sempre ligada às coisas da Mangueira, desde criança. Então, ela realmente se tornou assim, uma grande dama da Mangueira, porque ela frequentou. A Neuma, eu era muito próximo da Neuma, porque a Neuma, o pai dela, praticamente criou a minha mãe. E elas, então, se tornaram irmãs, né? Então, ela tinha um apego muito grande comigo, né? Gostava muito de mim, me criou bastante. Tantinho ficava bêbado, dormia em cima do fogão, ele falou isso pra vocês? Que ele ficava, que botava pra quebrar, que ficava aqui, ele e a irmã dele, que é a mãe dele, era irmã de criação da minha mãe. Foram criadas juntos. Tantinho era levado. Tantinho. Era visto como um sobrinho da Neuma no morro. Aí, tava com o terreno pronto, né? A Neuma era a nossa matriarca, né? Ela que cuidava das crianças, meus livros, meus cadernos, ela que conferia aquela coisa dos boletins que tinha na época, aqueles boletins com as notas do colégio, ela que administrava os meus. Ou era Tantinho, Falecido Mussum, eles eram tristes aqui. Eles botavam para quebrar. Mas era tempo bom. A minha mãe era uma espécie de professora, ela alfabetizava muita criança aqui no morro. Ela não era professora formada, mas ela alfabetizava. Tinha um método, às vezes, diferente, porque ela, quando você não entendia o que era a coisa, ela inventava até um palavrão. Ela tinha um dicionário dela dos palavrões. Aí você tinha que aprender de acordo com aquele palavrão que ela falava. Mas isso aí é a genialidade da Neuma. Ela nunca leu Paulo Freire, não podia ler, mas ela achava que o ensino tinha que ser contextualizado. Tinham os vizinhos nossos que estavam na escola, mas aí tem aquele período de férias que era em julho, meio do ano, férias. Aí as mães foram chamadas e avisou. Eles não vão passar de ano porque eles não sabem ler. A minha mãe não acreditou naquilo porque ela ensinava o trabalho para eles todos. Aí minha mãe pegou um pedaço de papel, escreveu todos os palavrões que ela lembrava, mas assim, ela colocava o palavrão e o que dizia o palavrão, qual era o palavrão. Ela foi buscar essas crianças na escola, quando eles voltaram da escola, ela parou eles dois, deu aquele papel para eles lerem. Aí, conforme eles iam lendo o papel, eles já iam rindo, achando graça daquilo. Aí tem palavrão, muito palavrão, que tem até sinônimos. Então, eles sabiam ler. Ela pegou toda a gama de palavrões que ela conhecia, começava com P. P e M. Porque são os bilabiais, é muito fácil de aprender. Ela escreveu aquilo tudo, botou eles na mesa e eles em volta. E eles olhavam, e ela em silêncio. E eles olhavam, daqui a pouco... Aí ela falou, o que você tá vendo aí? Tia Mema, que chama, isso é palavrão. Tá vendo como eles sabem ler? Eu fiz uma música para ela uma vez. Eu não tinha dinheiro para dar um presente a ela. Aí dei para ela lá de aniversário. Ela já estava doente, já parecia que eu estava, sei lá, sabendo que era o fim dela. Aí fiz essa música para ela, ela gostou muito. Até guardou com ela a música. Neuma, referência indiscutível dessa história, que a Mangueira envaidecida guardará em sua memória. Neuma, uma luz na trajetória da Mangueira. Neuma é o enredo mais belo da Estação Primeira. Mangueira é mais que o morro de uma cidade. Mangueira é marca muito além da comunidade. Mangueira é tradição que atravessa o tempo. Mangueira é Cartola, é Nelson Sargento. Mangueira é também um monte de outros nomes, conhecidos ou não.
Mangueira é Dona Neuma, Dona Zica, Saturnino e Jamelão. Nessa turma, alguns não podem ficar de lado. Tem o seu Massu, Carlos Cachaça e o Abelardo. Tem nome que não dá para não falar. Seu Euclides, Zé Espinguela, Paquetá. Mangueira é todo mundo. É corpo, alma e coração. Mangueira é harmonia, bateria e evolução. Tem muita gente importante, sambistas maravilhosos. Esses eram caras que aguentavam a escola, conseguiam levar a escola adiante. O que eu sinto saudade desse tempo e dessas relações e desse tipo de mangueirense é que eles tinham um comprometimento muito forte com a comunidade, ou seja, onde essa escola está inserida. Então a Mangueira, com isso, assim, sabe, eu tinha intimidade com os pais, intimidade com os amigos. Eu tenho com os amigos, todos eles, essas pessoas de Cartola, Zica, Cachaça, Dona Neuma, foram embora. Então, a lembrança que eu tenho é muito forte deles. Eu acho que nós somos, a minha geração, e a geração de descendentes de fundadores, acho que é a última a ter esse tipo de sentimento, onde o que nos prende à escola é 100% paixão. Para mim, ela me deu a chance de conhecer pessoas absolutamente geniais. Inclusive, me tornei parceiro de dois deles, que é o Cartola, minha filha de casamento, Cartola, a Neuma, que era uma figura absolutamente fora dos padrões. E havia pessoas que eu mesmo, engraçado, será que esse cara está vivo? De repente você está numa sala, aí passa ele, o delegado, e já há pouco você esbarra. Então eu vivia dentro da Mangueira, mas em núcleos familiares. Casa da Neuma e a casa do Cartola. A Mangueira ela teve os desfiles antológicos, né? Então, quer dizer, a estreia, por exemplo, do Sambódromo, em que não se sabia o que fazer com aquela apoteose, né? E a Mangueira decidiu, na hora, né, voltar, né? E foi um momento único, foi único e ninguém pôde repeti-lo, até porque depois foi proibido fazê-lo, né? Em 84, eu estava já atuando na diretoria da escola, na diretoria cultural, e foi o Enredo Braguinha. E a escola estava se preparando, porque a inauguração do Sambódromo, um carnaval completamente diferente. Até então, era aquela coisa de armar arquibancada e desarmar. Aquilo ali, muita polêmica, inclusive tinha o Fernando Pamplona à frente de um grupo de críticos do carnaval, e o Albino Pinheiro começou a chamar a Praça da Apoteose de Praça do Apocalipse, e a Mangueira foi super campeã. A única coisa que eu me arrependo muito foi que quando o Sambódromo foi inaugurado, a Mangueira foi campeã e eu não estava lá. E a Mangueira foi no desfile, ela foi até o fim e ela deu a volta e voltou. Não, ninguém sabia que ia voltar. E aquele ano eu saí vestida de Carmen Miranda. Me acabei, né? Nunca tinha botado perninha de fora. Mas ninguém sabia que ia voltar. Ninguém. Foi uma surpresa. Mas que foi emocionante, foi, né? Que marca até hoje a nossa história, né? Ora, séculos que a Mangueira não ganhava, ninguém lembrava mais da Mangueira, nós estávamos perdidos. E a Mangueira foi a última a desfilar e no segundo dia. Aí, agora vai ser a última. No segundo dia, o que vai acontecer? Ai, todo mundo super preocupado. Gente, avenida maravilhosa, a Mangueira foi e voltou. Nós fizemos a volta. É no balanço, eu quero ver balançar. É no balanço que a Mangueira vai passar. E nós fomos e voltamos. Mangueira foi
e voltou, e o jejum se acabou. E aquilo foi uma coisa assim, de parar a avenida toda. Foi uma coisa impressionante. Eu não esqueço que a minha filha era pequenininha. E ela foi a primeira... Inventaram dela aí, e eu tive muito medo, porque ela era muito pequena. E ela foi no meio da ala das crianças, de mão dada com Neuma. Foi uma loucura isso, esse dia. E aí a Mangueira ganhou, tinha ganho a faixa de campeã, e ganhou uma faixa de super campeã. Só sei que eu não estava lá. E isso me dói. Não é um negócio que se perca. Não era um negócio das muitas coisas que já aconteceu comigo, mas essa me abalou o coração. A Mangueira é campeã, primeira campeã no Sambódromo, e o Nelson Sargento não estava lá. Todo o tempo que eu viver só me fascina você, Mangueira. Guerrei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira. Continuo nossas lutas, podam-se os galhos e colhem-se as frutas, e outra vez se semeia. E no fim deste labor surge outro compositor com o mesmo sangue na veia. Sonhava desde menino, tinha um desejo felino de contar toda a tua história. Este sonho realizei, um dia a lira empunhei e contei todas as tuas glórias. Perdoe minha comparação, mas fiz uma transfusão, eis que Jesus me preveia. Surge outro compositor, jovem de grande valor, com o mesmo sangue na veia. Surge outro compositor, jovem de grande valor, com o mesmo sangue na veia. Uma escola de samba que completa 90 anos com uma popularidade dessa, não é qualquer coisa. O mundo tá verde-rosa. Todo lugar que tu vê só fala Mangueira, Mangueira, Mangueira. É muito importante isso. E quem está participando disso tem que dar graças a Deus, né? Porque não é todo mundo que vai viver esse momento. E a gente está aqui porque Deus está permitindo, então tem que agradecer. Todo mundo faz carnaval para vencer, todo mundo respeita o enredo, todo mundo quer vencer, certo? Mas a gente encontra defeito nos outros. A Mangueira é perfeita. Eu estou aqui hoje, a minha filha, a minha bisneta, né? A minha bisavó esteve, hoje eu estou, minha filha está, minha bisneta está. Não tem nada que emocione mais, a mim pelo menos, do que a Mangueira. Nada me emociona mais que a Mangueira. Poucas pessoas vão viver esse momento. Hoje de manhã eu estava dando graças a Deus por estar vivendo, porque eu nasci em Mangueira. Olha, a Mangueira, com certeza, ela tem uma importância gigantesca no mundo do samba, né? Eu costumo dizer que tem a rapaziada que vai pra Meca e tem a galera que tem que vir pro Marquês de Sapucaí para ver o esquenta da Mangueira, né? Mangueira do cenário é uma beleza que a natureza criou. Quando dá aquela batida lá embaixo, só você sendo para saber. Não sendo, não dá para saber como é que é. Qual é a reação do corpo, do espírito, da alma. Com certeza todos os sambistas foram influenciados, né, pela Mangueira. Eu tive o prazer de cantar, né, na Marquês de Sapucaí, quando teve o enredo do Cacique de Ramos, né, tinha uma paradona, foi um momento marcante, um momento histórico para a Marquês de Sapucaí. Eu tive o prazer de cantar durante a paradona e sentir toda essa energia. Né, e com certeza, poxa, a Estação Primeira de Mangueira é a maior escola de samba do planeta. Isso a gente tem, Luizito já falava e com certeza a gente sabe disso.
e tenho um respeito muito grande pela Mangueira. Mangueira é absoluta na minha vida. Minha vida é a Mangueira. A Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Isso aí são histórias da Mangueira, né? De qualquer maneira, sempre valeu a pena. Tudo que a gente faz na vida por gosto vale a pena. Né? Tudo que você tem vontade de fazer, que quer fazer e que você consegue fazer, vale a pena. Você se sente realizado.